Olá, tudo bem? Meu nome é Igor, sou professor de História. Estarei com vocês em torno de 5 videoaulas falando sobre a história da capoeira, os saberes, o conhecimento e a cultura que permeia esse jogo e luta brasileira. Começo com um questionamento com vocês. Como os saberes, historicamente, se constituem? Para começar com esse questionamento, tem uma frase de um pensador africano, o nome dele é Etienne Bocard. Ele viveu entre 1870 até 1940. E ele disse o seguinte: se queres saber quem sou, se queres que te ensine o que sei, deixa um pouco de ser o que tu és e esquece o que sabes. A partir dessa observação, Etienne Bocard queria dizer o seguinte, que nós temos, para aprender, devemos estar preparados. E essa preparação na qual ele pensava estava relacionado com um pouco de deixar escutar o próximo e aprender com o próximo. Pense, o que é cultura? Será que todas as pessoas possuem cultura? A capoeira é cultura? Para entendermos o que é cultura, temos que saber a história do conceito de cultura. Então, a partir dessa parte, nós começaremos a entender a história do conceito de cultura. O termo mais antigo relacionado com cultura, nós trabalharemos com uma filósofa brasileira chamada Marilena Chauí. Ela diz o seguinte: vinda no verbo latino colere, na origem cultura, significa cultivo ou cuidado. Como cultivo, a cultura era concebida como uma ação que conduz à plena realização das potencialidades de alguma coisa ou de alguém. Era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de benefícios. Percebemos que no início o termo mais antigo relacionado à cultura está relacionado à agricultura, né? Depois podemos perceber que os povos antigos, eles tinham uma vida muito mais atrelada à natureza. Então eles preparavam a terra, eles plantavam e eles observavam através do tempo biológico o crescimento daquilo que eles tinham plantado. Então, o conceito mais antigo relacionado à cultura está relacionado com a agricultura. Aqui temos uma imagem, né, do século XIX, de 1882, que é uma colheita de café no Rio de Janeiro. Nós percebemos 2 escravizados realizando manualmente a retirada dos grãos de café. No século XVIII, a palavra cultura ressurge, mas como sinônimo de um outro conceito. Torna-se sinônimo de civilização. Com o iluminismo, a cultura é o padrão ou critério que mede o grau de civilização de uma sociedade. Assim, a cultura passa a ser encarada como um conjunto de práticas, artes, ciências, técnicas, filosofia, os ofícios, que permite avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos, segundo um critério de evolução. No conceito de cultura, introduz-se a ideia de tempo, mas de um tempo muito preciso, isto é, contínuo, linear, evolutivo, de tal modo que pouco a pouco cultura torna-se sinônimo de progresso. Percebemos com essa passagem que no século XVIII, né, com a filosofia iluminista, também no período da Revolução Industrial, como vocês também podem verificar nessas 2 imagens, começa um novo pensamento sobre a palavra de cultura. Então ela muda. Ou seja, o significado das palavras ao decorrer do tempo vão mudando. E percebemos que agora a cultura está relacionado com civilização. Né? Então eles vão começar a colocar o conceito de cultura, atrelá-lo à palavra civilização. E eles vão começar a pensar o seguinte, esses pensadores, filósofos dessa época moderna, que existirá um tempo evolutivo, um tempo linear, um tempo contínuo, diferente das sociedades africanas, tribais africanas ou sociedades indígenas brasileiras, que ela percebe que o tempo é de uma forma circular e não linear. É também nesse período da Idade Moderna, com o Iluminismo, que se cria a linha do tempo entre pré-história,
depois Idade Antiga, Idade Média e no período no qual eles viviam, Idade Moderna. O conceito de cultura reaparece no século XIX, quando se constitui um ramo das ciências humanas, a antropologia. As sociedades passaram a ser avaliadas segundo a presença ou ausência de alguns elementos que são próprios do Ocidente capitalista, e a ausência desses elementos foi considerada sinal de falta de cultura, ou de uma cultura pouco evoluída. Que elementos são esses? O Estado, o mercado e a escrita. Todas as sociedades que desenvolvessem formas de troca, comunicação e poder diferentes do mercado, da escrita e do Estado europeu foram definidas como culturas primitivas. Bom, nesse momento a gente começa a perceber que a antropologia, que é uma área das ciências humanas, ela surge com o estudo das culturas humanas. No entanto, esse estudo das culturas humanas não é um estudo democrático, não é um estudo que valoriza a diversidade, a diferença. No entanto, eles começam a praticar um conceito que se chama eurocentrismo, colocando a cultura europeia acima, como superior às outras culturas mundiais. E todas as culturas que não estivessem no padrão europeu eram tidas como primitivas. Isso foi usado no século XIX como uma justificativa para invasões dos territórios africanos, como a gente pode perceber nessa imagem do Congo belga em 1900, no qual foi uma das maiores atrocidades que o imperialismo, o neocolonialismo fez na idade contemporânea, na nossa época atual, contra o território africano, subtraindo todas as suas riquezas. Bom, no século XIX também surge um novo significado de cultura através da filosofia alemã. A ideia de cultura sofre uma mutação decisiva, porque é elaborada com a diferença entre natureza e história. A cultura é a ruptura da adesão imediata à natureza, adesão própria aos animais, e inaugura o mundo humano propriamente dito. O desenvolvimento da ação como transformação do dado em fins e destes em meios para novos fins, definindo o homem como agente histórico, propriamente dito, com o qual inaugura-se a ordem do tempo e a descoberta do possível. Este é um momento fantástico que está em torno do conceito de cultura e da sua mudança histórica. Alguns filósofos alemães vão perceber o seguinte, que a natureza transformada em algo ou em algum objeto se chama cultura. Eles vão perceber também que o ser humano ele é um produtor, é um criador de objetos, é criador de saberes, diferente do que existe na natureza. Na natureza a gente vai perceber que ela pode viver sem o ser humano. No entanto, o ser humano, para sobreviver, deve alterar a natureza. E a gente percebe nessa imagem 3 imagens interessantes. A primeira é uma árvore. O segundo, bois, o gado, de origem africana. E o terceiro, um atabaque, que é tanto é utilizado no candomblé como também na capoeira. E a gente percebe que quando se pega a árvore, se pega o couro do boi e faz essa transformação da natureza com a utilização de determinados conhecimentos, se produz um atabaque. Então a natureza transformada em algo se chamará também cultura. Essa concepção ampliada da cultura que, finalmente, será incorporada a partir da metade do século XX pelos antropólogos europeus. A partir de então, o termo cultura passa a ter uma abrangência que não possuía antes, sendo agora entendida como produção e criação da linguagem, da religião, da sexualidade, dos instrumentos e das formas de trabalho, das formas da habitação, do vestuário e da culinária, das expressões de lazer, da música, da dança, dos sistemas de relações sociais, particularmente os sistemas de parentesco ou a estrutura da família, das relações de poder, da guerra, da paz, da noção de vida e morte.
Na segunda metade do século XX, a gente percebe que a ampliação maior do conceito de cultura. E a gente começa a perceber uma coisa, que a cultura vai permear todas as relações sociais. Pode ser regras, leis, o idioma, hábitos, objetos criados por determinadas culturas, por determinadas sociedades, ou seja, todas as sociedades terão cultura. Aqui tem uma imagem que a gente percebe que é uma situação de uma roda de capoeira. E aqui a gente percebe que existem os biribaus, né, que é uma criação humana. Você pode perceber o arco, a cabaça, o arame, né, também um cachixi, a baqueta, né, a pedra ou dobrão que pode ser utilizado para proporcionar o som. O berimbau é uma criação da cultura. O canto é uma produção cultural também. A música, né, que faz parte da cultura imaterial, que a gente escuta o som do berimbau, também faz parte da cultura. O atabaque, né, que a gente falou no slide anterior, no momento anterior, a gente percebeu o seguinte, que o atabaque é a árvore, couro do boi, e é transformado em um instrumento musical. As cordas que as capoeiristas na imagem estão utilizando, o significado que cada corda tem, o valor dado à graduação, a hierarquia dentro da capoeira, também estão relacionados com a cultura. Dentro da complexidade do conceito de cultura, podemos dizer que se evidencia um corte no interior da cultura, entre aquilo que se convencionou chamar de cultura formal, ou seja, a cultura letrada, e a cultura popular, que corre espontaneamente nos veios da sociedade. Essa é uma parte muito importante que a filósofa brasileira, Chauí, ela vai fazer uma dicotomia, uma divisão também. Existe a cultura formal, orquestra, né? A gente pode perceber nessa imagem, todos de terno, gravata. Também tem um músico ao centro, os instrumentos, né? Seria um ambiente mais formal, uma apresentação. Existe também a cultura popular, que é o que acontece no dia a dia, em todos os momentos, em uma conversa, em um filme que se assiste, que se discute, naquele momento descontraído que podemos verificar nessa segunda imagem, né? De vários capoeiristas se encontrando no final de semana, um se alimentando, o restante tocando os instrumentos da capoeira, tendo uma conversa informal. Ou seja, tanto podemos dizer que existe a cultura formal e também uma cultura informal, uma cultura popular. Bom, será que todas as pessoas possuem cultura? A partir desse momento, a gente começa a perceber, a partir desses estudos, que sim, que todas as pessoas possuem cultura. Em todos os momentos, as pessoas são produtoras de cultura, produtoras de pensamentos, de expressões, também produtoras de objetos também. Temos uma imagem de um griot, né, que é o homem-memória, que é muito conhecido na África, que é uma sociedade que não utiliza escrita. Para eles, não necessita existir escrita. O que necessita é a memória. A partir da memória, passado de geração a geração, de forma fidedigna, eles passam conhecimentos, eles produzem também conhecimentos, eles transmitem valores para outras gerações. A capoeira é cultura? A partir desse estudo, dessa introdução, podemos perceber que a capoeira é sim cultura. Tanto a cultura da instrumentação, das vestes, né? Tanto do ensinamento também. A gente pode perceber que nessa imagem, a cultura corporal, a gestualidade do capoeirista sendo moldada, lapidada através do mestre de capoeira. Essa é a nossa primeira aula. Muito obrigado.